Senhoras e senhores, uma boa noite. Iniciamos neste momento a nossa quarta sessão dessa Casa de Leis. Eu não poderia deixar de desejar uma boa noite a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, Instagram, YouTube e também Rádio FMZ. Uma boa noite a toda a nossa equipe técnica e também a todos os meus colegas vereadores. Nessa quarta-feira, obviamente ontem devido ao feriado, por questões regimental, então nós estamos realizando nossa sessão nesta quarta-feira. E hoje a sessão vai ser bem tranquila, as matérias ser lidas um pouquinho extensa, como é quase sempre, mas aquelas para ser discutida e votada, hoje vai estar um pouco mais tranquilo. Convido o meu primeiro secretário, vereador Dixon Freitas, para fazer a chamada dos colegas vereadores. Vereador Carlim Minete está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Nazi está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altué está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. E vereador Dixon Freitas está presente. Muito bem, dessa forma, havendo o número legal, declaro aberta a quarta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 18 de fevereiro de 2026. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Como já é de praxe, de costume, eu gostaria de convidar nosso colega e vereador Alex para proceder à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21 da Bíblia Sagrada, e convido a todos para ficarmos de pé. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Gostaria também de agradecer a presença aqui da mãe do vereador, como sempre presente, Ana Santa, Pedro, que se faz presente hoje nesse plenário, e também o secretário preferido do Daldo Perim, Vanido Almeida. Nossos cumprimentos aí. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2026. Ata em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco, neste momento, o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia. Ofício do Gabinete número 44/2026, Venda Nova do Imigrante, 6 de fevereiro de 2026, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha anexo a Vossa Excelência projeto de lei que institui a gratificação de produtividade aos servidores públicos municipais efetivos e contratados no exercício do cargo ou função de operador de máquinas e equipamentos pesados e condutores de veículos da espécie caminhões e da outras providências. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalto Perim, prefeito municipal.
Projeto de Lei número 12/2026 institui gratificação de produtividade aos servidores públicos municipais efetivos e contratados no exercício do cargo ou função de operador de máquinas e equipamentos pesados e condutores de veículos da espécie caminhões e da outras providências. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante o anexo do projeto de lei que institui a gratificação de produtividade aos servidores públicos municipais efetivos e contratados no exercício do cargo ou função de operador de máquinas e equipamentos pesados e condutores de veículos da espécie caminhões com peso bruto acima de 3.500 quilos. A presente iniciativa legislativa surge da necessidade de valorizar e estimular o desempenho excepcional dos profissionais que atuam na função de operador de máquinas e equipamentos pesados e condutores de caminhões com peso bruto acima de 3.500 quilos, cujas atividades são estratégicas e essenciais para a manutenção e desenvolvimento da infraestrutura municipal. Os operadores de máquinas e equipamentos pesados, bem como os condutores de caminhões, desempenham um papel fundamental na execução de serviços de relevância pública, tais como pavimentação de vias, manutenção de estradas, coleta de resíduos sólidos, limpeza de logradouros e demais atividades que contribuem para a qualidade de vida da população. A gratificação de produtividade constitui instrumento eficaz para estimular o desempenho excepcional desses profissionais, aumentando a qualidade dos serviços prestados, a eficiência operacional e a satisfação dos servidores, refletindo positivamente nos resultados pela administração municipal. Ao incentivar a qualidade de trabalho, especialmente mediante critérios que avaliam o zelo com o equipamento operado, a medida contribui significativamente para a conservação do patrimônio público municipal, reduzindo despesas com manutenção corretiva. As funções de operador de máquina e condutor de caminhão envolvem riscos específicos, exigem qualificação técnica, dedicação continuada, justificando o reconhecimento financeiro adicional ao salário base. A presente lei respeita integralmente os limites constitucionais legais, estabelecendo gratificação de caráter compensatório que não se incorpora na remuneração. O projeto de lei proposto institui gratificação de produtividade de até R$ 1.500 mensais, aplicando-se a servidores públicos municipais efetivos e contratados nas funções especificadas. Estabelece critérios de concessão baseados em avaliação de desempenho, considerando assiduidade, pontualidade, produtividade, zelo com equipamentos, entre outros. Os impactos esperados dessa medida são significativos. Espera-se aumento de qualidade dos serviços prestados ao munícipe, redução de custos com manutenção e equipamento através de melhor zelo dos operadores, melhoria no clima organizacional e satisfação funcional, redução da rotatividade entre os profissionais e maior comprometimento com as metas municipais. A presente lei observa rigorosamente a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, alinhando-se também com as jurisprudências consolidadas no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, sob gratificação e adicionais de caráter compensatório. Diante do exposto, solicito o envio da matéria ao processo legislativo ordinário, confiando na aprovação dessa medida, que contribuirá significativamente para o fortalecimento da administração municipal e a melhoria contínua dos serviços públicos prestados à população de Venda Nova do Imigrante. Valemos da oportunidade para renovar os protestos de nossa mais alta estima e consideração. Venda Nova do Imigrante, 29 de janeiro de 2026, Dalton Perim, prefeito municipal. Ofício do Gabinete número 46/2026, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha em anexo a Vossa Excelência projeto de lei que autoriza a concessão e bonificação de assiduidade, disciplina e estabelece critérios para a sua concessão e da outras providências. Projeto de lei número 16/2026 autoriza a concessão de bonificação de assiduidade, disciplina e estabelece critérios para a sua concessão e da outras providências. Justificativo do projeto de lei.
Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos para a apreciação do projeto de lei que autoriza a concessão de bonificação de assiduidade e disciplina aos servidores públicos municipais, instrumento fundamental para estimular a excelência no serviço público e reconhecer o comprometimento de nossos colaboradores. O projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder bônus extraordinários aos servidores da administração pública direta e indireta que cumprem critérios específicos de frequência, comportamento disciplinar ao final de cada exercício financeiro. A implementação do bônus constitui-se como ferramenta estratégica de gestão de pessoas que reconhece e recompensa servidores com frequência regular e conduta profissional exemplar. Tal medida promove estímulo e assiduidade e redução de faltas, valorização da disciplina e conduta ética, melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados à comunidade e maior comprometimento com as atividades municipais. O bônus será concedido apenas aos servidores que atenderem os seguintes requisitos: estar em exercício efetivo durante o ano base, apresentar comparecimento satisfatório ao trabalho e não possuir pendências disciplinares graves ou condenações em processo administrativo. O valor do bônus será reduzido proporcionalmente conforme a apresentação de atestado médico, falta injustificada e advertências disciplinares, operando mediante um sistema de desconto de 10% para cada atestado médico apresentado durante o exercício financeiro, 10% para cada falta injustificada durante o exercício financeiro e 10% para cada advertência recebida durante o exercício financeiro. Os descontos acumulados podem resultar na anulação total do benefício, hipótese em que o servidor não receberá qualquer valor relativo a este benefício. A concessão do bônus observará rigorosamente a capacidade financeira municipal, sendo condicionada à disponibilidade orçamentária e ao cumprimento da legislação fiscal vigente. O valor será estipulado mediante decreto municipal, considerando a receita arrecadada, despesa obrigatórias e disponibilidade orçamentária. As despesas decorrentes da concessão do bônus correrão à conta de dotação orçamentária específica, sendo vedada a concessão se não houver previsão orçamentária correspondente. Fica autorizado o remanejamento de dotação orçamentária para fazer frente aos gastos com a bonificação de assiduidade e disciplina, observada a legislação orçamentária vigente. Eventual insuficiência de recurso financeiro não impedirá a concessão do bônus, podendo o Poder Executivo reduzi-lo proporcionalmente ou reparti-lo em parcelas conforme conveniente. O bônus configura-se como gratificação extraordinária, não integrando a remuneração do servidor para quaisquer fins. Trata-se de despesa eventual que não gera direito adquirido, obrigação contínua ou compromisso futuro, caracterizando-se como ato discricionário do Poder Executivo. A concessão de bonificação de assiduidade e disciplina é ato discricionário do Poder Executivo, não gerando direito adquirido aos servidores, podendo deixar de ser concedido em qualquer exercício, observadas as normas da legislação orçamentária e financeira municipal. O projeto de lei adequa-se integralmente aos preceitos constitucionais legais vigentes, observando o princípio da legalidade, moralidade, eficiência, responsabilidade fiscal, interesse público, administração municipal, constituindo instrumento adequado e pertinente à política de recursos humanos. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, podendo vigorar retroativamente a partir do 1º de janeiro do exercício financeiro em que for concedido o bônus de assiduidade e disciplina, conforme decisão do Poder Executivo. Ressaltamos que a referida lei não se aplica aos servidores públicos municipais elencados na Lei 1755/2025. Respeitosamente, submeto esse projeto à apreciação da Câmara Municipal, confiante de que a aprovação contribuirá significativamente para o aprimoramento da gestão pública e reconhecimento do trabalho dedicado de nossos servidores, promovendo maior comprometimento com as atividades municipais, consequente melhoria na qualidade do serviço público prestado à população de Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante, 9 de fevereiro de 2026, Dalton Perim, prefeito municipal. Projeto de lei número 13/2026, denomina Estrada do Caxixe a via pública municipal que liga a rodovia dos produtores à rodovia ES 477 no distrito do Caxixe e da outras providências. Justificativo do projeto de lei. Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter aos nobres pares o presente projeto de lei que visa denominar como Estrada do Caxixe a importante via de ligação entre rodovia dos produtores e rodovia estadual ES 477, situado no nosso querido distrito do Caxixe. A presente propositura reveste-se de grande importância por 3 motivos fundamentais. Valorização da identificação local, o nome da Estrada do Caxixe já é utilizado
tinariamente pelo costume, pelos moradores. Oficializar este nome é um ato de respeito à história e à geografia do distrito, consolidando sua identidade no mapa oficial do município. Segurança e localização. Tratando-se uma via de ligação estratégica, é fundamental que possua nome oficial para garantir a eficiência nos serviços de emergência, ambulância e viaturas policiais e facilitar a entrega de insumos agrícolas e correspondências. Fomento ao agroturismo, o escoamento da produção. A conexão com a ES 477 torna esta via um corredor de desenvolvimento. O endereço oficial facilita que turistas localizem a propriedade de agroturismo na região e que fornecedores cheguem às propriedades rurais com mais facilidade. O projeto não onera os cofres públicos de forma significativa, restringindo-se à sinalização, mas traz um ganho imensurável de cidadania para as famílias e produtores que utilizam este trajeto diariamente. Certo que essa iniciativa contribui para a organização e o progresso de Venda Nova do Imigrante, conta com a aprovação dos nobres colegas. Câmara Municipal, aos 22 dias do mês de janeiro de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza, o vereador que assina. Projeto de lei número 14/2026 dispõe sobre reposição de perdas salariais aos servidores públicos da Câmara de Venda Nova do Imigrante. Justificativo do projeto de lei. O presente projeto de lei de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante tem por finalidade dispor sobre a reposição das perdas salariais aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal no percentual de 4,26%, correspondente à variação acumulada do Índice Nacional de Preços Consumidor IPCA no exercício de 2025, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026. A iniciativa encontra sólido respaldo na autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, constitucionalmente assegurado pelos artigos 2º e 168 da Constituição da República, bem como da competência específica atribuída a cada poder para a iniciativa própria, promover e disciplinar as normativas relativas à remuneração dos servidores em estrita observância ao princípio da separação de poderes e à necessidade simétrica constitucional. A reposição ora proposta não consubstancia o aumento real de vencimentos, tampouco inovação remuneratória, mas traduz em mera recomposição do poder aquisitivo da moeda em conformidade com o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, observando a iniciativa própria de cada poder e a correspondente disponibilidade orçamentária. Cumpre ressaltar que a medida foi concebida sob o signo da prudência fiscal, observando rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal, especialmente no que se refere à despesa total com pessoal, a compatibilidade com a lei orçamentária anual e a preservação do equilíbrio das contas públicas. As despesas decorrentes da aplicação da norma serão integralmente suportadas pelas dotações próprias do orçamento do Poder Legislativo, não acarretando ônus adicional ao Tesouro Municipal. A fixação dos efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2026 harmoniza-se com a boa técnica legislativa e com a prática administrativa consolidada, assegurando tratamento isonômico no âmbito do exercício financeiro, preservando a coerência temporal da política remuneratória e garantindo efetividade à recomposição inflacionária. Por fim, a proposição reafirma o compromisso institucional da Câmara Municipal com a valorização dos servidores, o fortalecimento da gestão pública e a observância estrita dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, transparência e responsabilidade fiscal, razão pelas quais submete a presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores. Sala das Sessões, Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026, vereadores que assinam a mesa diretora: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nasberuto, segundo secretário. Projeto de lei número 15/2026 dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Justificativo do projeto de lei. O presente projeto de lei, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, tem por finalidade conceder reajuste salarial no percentual de 2% aos servidores públicos do Poder Legislativo, com efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro. A proposição encontra sólido fundamento na autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, constitucionalmente assegurada, competindo a cada poder por iniciativa própria.
O reajuste ora proposto reveste de caráter moderado, responsável e compatível com a realidade orçamentária da Câmara Municipal, não se confundindo com a revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal, mas configurando recomposição remuneratória específica, destinada a mitigar os efeitos da perda do poder aquisitivo e a valorizar o servidor público legislativo. Cumpre destacar que a medida observa rigorosamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere aos limites de despesa com o pessoal e a compatibilidade com as peças orçamentárias vigentes, sendo as despesas delas decorrentes integralmente suportadas pelas dotações próprias do Poder Legislativo. A previsão de efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro de 2026 harmoniza-se com a prática administrativa consolidada, assegurando tratamento isonômico no âmbito do exercício financeiro e preservando a coerência temporal da política remuneratória adotada. Por fim, a presente iniciativa reafirma o compromisso institucional da Câmara Municipal com a valorização dos servidores, o fortalecimento da gestão pública e a observância estrita dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e a responsabilidade fiscal, razão pelas quais submeto à apreciação do projeto de lei. Na expectativa de sua aprovação, sala sessões, 10 dias do mês de fevereiro de 2026, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário, e Alex Nasberuto, segundo secretário. Projeto de lei número 17/2026 proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhores vereadores, o presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal à Lei Estadual 11.703 de 2022, ao recente Decreto Estadual 6.257/2025, que regulamenta a proibição de fogos de artifício ruidosos em todo o Estado do Espírito Santo. A iniciativa fundamenta-se na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local e para combater a poluição sonora, conforme previsto no artigo 2º, inciso 7º e 8º da Lei Orgânica de Venda Nova do Imigrante. O barulho excessivo causado por esses artefatos gera graves transtornos a pessoas com transtornos do espectro autista, TEA, que possuem hipersensibilidade sensorial, idosos e enfermos que necessitam de repouso e tranquilidade, animais que, devido à audição aguçada, sofrem com estresse, pânico e riscos de acidentes fatais. Ressalta-se que a proposta não proíbe os fogos de artifícios visuais sem estampido, preservando o aspecto cultural e festivo das celebrações, desde que respeitado o silêncio e o bem-estar coletivo. Diante do relevante interesse público, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa matéria. Câmara Municipal, aos 10 dias de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Projeto de lei número 18/2026 dispõe sobre denominação do espaço do setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Justificativa do projeto de lei. Submeto à apreciação dos nobres colegas vereadores o presente projeto de lei que visa denominar o espaço do setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante como Espaço Bruno dos Santos Botelho, em memória, em justa e merecida homenagem póstuma. Bruno dos Santos Botelho foi servidor municipal que atuou no setor de protocolo, tornando-se amplamente conhecido pela população que diariamente buscava atendimento no local. Sempre marcado por sua simpatia, cordialidade e disposição em servir, conquistou o respeito e a admiração dos munícipes e colegas de trabalho. Além de suas atribuições formais, destacava-se pela vontade de auxiliar na entrega das encomendas internas, mantendo contato com praticamente todos os servidores do prédio, que abriga não apenas a Prefeitura Municipal, mas também a sede da Câmara de Vereadores. Sua presença constante e seu espírito colaborativo fortaleceram os laços institucionais e humanos dentro da administração pública. Grande torcedor do Vasco da Gama, acompanhava fielmente os jogos de seu time, expressando com alegria sua paixão pelo clube, características que se tornou conhecida entre os colegas. Seu falecimento ocorrido na sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, causou profunda comoção entre os servidores, autoridades e toda a comunidade que teve a oportunidade de conviver com ele. A presente homenagem eterniza o nome de um servidor que honrou sua função com dignidade, respeito e compromisso com o atendimento à população, deixando um legado de humanidade e dedicação ao serviço público.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse presente projeto de lei. Sala das sessões, 18 dias do mês de fevereiro de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. Requerimento número 4/2026, Alexandre Filete, o vereador que assina. Requerimento número 5/2026, o Wallace Rodrigues de Souza, o vereador que assina. Requerimento número 6/2026, Yuri Juliana Bergamin, o vereador que assina. Moção número 3/2026, todos os vereadores assinam. Indicação número 3/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, para que determine a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a troca, substituição, reposição, manutenção e fiscalização dos equipamentos de playground instalados nas comunidades do município. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo assegurar a adequada conservação e funcionamento dos playgrounds instalados nas comunidades, os quais foram implantados após uma ampla reivindicação popular, visando garantir espaços seguros de lazer e convivência para as crianças. Contudo, verifica-se que diversos equipamentos encontram-se danificados ou inutilizados, como balanços e escorregadores, muitos deles comprometendo em razão de uso inadequado, ato de vandalismo ou desgaste natural, o que coloca em risco a integridade física das crianças e inviabiliza o uso dos espaços. Diante disso, torna-se imprescindível a troca e a substituição imediata dos brinquedos danificados, bem como a realização de manutenção periódica e reforço da fiscalização, com ações de orientação à comunidade a fim de coibir o uso indevido dos equipamentos por adolescentes e adultos, preservando o patrimônio público. Tais medidas são fundamentais para garantir a segurança das crianças, a durabilidade dos equipamentos e o uso responsável dos recursos públicos e efetiva finalidade social dos playgrounds nas comunidades. Certo da atenção e do compromisso do Poder Executivo com essa demanda, reitero os votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza, o vereador que assina. Indicação número 4/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento nessa Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a realização de estudos técnicos e a posterior execução da extensão da rede elétrica e de iluminação pública da rua Lésio Castro Calisto, na localidade de Campo Verde, distrito do Caxixe. Justificativa: a presente proposição fundamenta-se na necessidade de garantir dignidade e segurança aos moradores da rua Lésio Castro Calisto. Atualmente, o início da referida via sofre com uma concentração excessiva de postes e medidores, que geram uma grave poluição visual, transtorno à mobilidade e principalmente a insegurança para as famílias. A extensão da rede por cerca de 100 metros permitirá uma distribuição técnica adequada, eliminando o emaranhado de fiação e equipamentos concentrados em um único ponto. A ausência dessa infraestrutura organizada fere direito à urbanização qualificada e compromete a qualidade de vida da localidade do Campo Verde, no Caxixe. Diante do exposto e considerando a iluminação e a rede de energias, que são serviços essenciais para a segurança e o respeito ao cidadão, solicito a atenção do Poder Executivo para a execução dessa melhoria. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 5/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, que realiza a conversão dos atuais quebra-molas em faixas elevadas para a travessia de pedestres nos seguintes locais: Rua Giobes Andonade, número 276, Rua Dom João Batista, número 45, ambos endereços que se referem aos acessos da Escola Municipal Liberal Zandonati. Justificativa: a presente indicação visa garantir a segurança e acessibilidade dos alunos, pais, professores e demais pedestres que circulam diariamente no entorno da Escola Municipal Liberal Zandonati. As faixas elevadas são dispositivos de segurança viária mais eficientes que os quebra-molas convencionais,
pois colocam os pedestres no mesmo nível da calçada, facilitando a travessia de pessoas com mobilidade reduzida, além de forçar a redução de velocidade dos veículos de forma mais segura. É importante ressaltar que este parlamentar já havia protocolado indicação no ano anterior, solicitando melhorias na sinalização deste mesmo local. Entretanto, diante do fluxo intenso de veículos e da vulnerabilidade da comunidade escolar, a conversão dos redutores de velocidade para modelo de faixa elevada torna-se uma medida urgente e complementar para garantir o trânsito mais humano e seguro. Pela importância da medida, conto com a atenção e o pronto atendimento da administração pública. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 6/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento na escolhendo Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Adalto Perim, que seja instalada uma academia popular na Praça Tancredo Neves, localizada na Avenida Miguel Zandonade, bairro Bananeiras, neste município. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida da população, incentivando a prática regular de atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis. A instalação de uma academia popular em um espaço público possibilita o acesso gratuito da comunidade a equipamentos adequados para o exercício físico, contribuindo para a preservação, a prevenção de doenças, o bem-estar físico e mental, além de estimular a convivência social. A Praça Tancredo Neves, localizada no bairro Bananeiras, é um local de significativa circulação de moradores e já se consolida como um importante espaço de lazer e integração comunitária. A implementação da academia neste local fortalecerá o uso adequado do espaço público, ampliando o espaço para atividades físicas para crianças, jovens, adultos e idosos. Ressalta-se ainda que a academia poderá ser instalada na parte fechada da praça, permitindo o controle de acesso e a definição de horários específicos de funcionamento, com possibilidade de fechamento em determinados períodos do dia. Tal medida visa coibir atos de vandalismo, preservar os equipamentos públicos e garantir maior segurança aos usuários, assegurando durabilidade de investimento realizado ao município. Diante da relevância da matéria e dos benefícios e os benefícios diretos à saúde pública, à segurança patrimonial e a valorização dos espaços públicos, espera-se o acolhimento da presente indicação pelo Poder Executivo. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de fevereiro de 2026, Valdir Dias é o vereador que assina. Indicação número 7/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento na escolhendo Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a realização de obras de manutenção, reparo e nivelamento da calçada na Avenida Nona Vitória, no trecho compreendido entre a concessionária Fiat e o Alto Poço de Aguaré. Justificativa: a presente proposição tem como objetivo sanar um problema de acessibilidade no referido trecho da Avenida Nona Vitória. Atualmente, o crescimento das raízes das árvores plantadas ao longo da calçada provocou levantamento do pavimento, resultando em desníveis acentuados e irregularidades graves no calçamento. Tal situação representa um risco real de quedas e acidentes para os pedestres, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que transitam diariamente por essa área. A manutenção adequada e necessária para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos com segurança, mantendo a urbanização da via em conformidade com as normas de acessibilidade. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que, por meio da secretaria competente, realize a devida correção do pavimento, conciliando a preservação das árvores com a segurança dos transeuntes. Câmara Municipal, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 8/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador baixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a retirada da sinalização de estacionamento exclusivo para a farmácia na Avenida Domingos Perim, na altura do número 218. A presente proposição visa adequar a sinalização de trânsito à realidade atual da nossa cidade. Na Avenida Domingos Perim, especificamente na altura do número 218, permanece instalada uma placa de estacionamento exclusivo para a farmácia,
vaga de curta duração, sendo que há anos não existe mais nenhum estabelecimento deste ramo funcionando naquele local. A manutenção de uma sinalização obsoleta prejudica o fluxo e a mobilidade urbana, uma vez que a retirada do uso comum, uma vaga de estacionamento em uma das vias mais movimentadas do município, onde a demanda por paragem é altíssima. A retirada da referida placa permitirá que o espaço seja utilizado por todos os munícipes e visitantes, otimizando as vagas disponíveis no centro da cidade. Portanto, submeto a indicação para que o Executivo realize a devida adequação. Câmara Municipal, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 9/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, obras de manutenção e reparo no calçamento da rua Evante Cesate, localizado no distrito do Caxixe. Justificativa: presente proposição fundamenta-se na identificação de um grave problema de infiltração de água sob o calçamento da rua Evante Cesate. A persistência desse fluxo de água no subsolo está provocando o carreamento de material, esvaziamento do solo, o que gera um risco iminente de colapso da via e formação de crateras. A intervenção precoce do Poder Executivo é fundamental não apenas para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que trafegam pela localidade, mas também para evitar danos maiores ao patrimônio público, uma vez que o agravamento da erosão sobre o pavimento tornará o reparo futuro muito mais oneroso aos cofres municipais. Diante do exposto e considerando o compromisso dessa administração com a infraestrutura e a segurança dos moradores do Alto Caxixe, do distrito do Caxixe, solicita a atenção imediata do setor competente para a solução do problema. Câmara Municipal, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação número 10/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, que adote as providências necessárias para a ampliação do itinerário do ônibus da saúde, a fim de que o serviço se estenda até a comunidade de São José do Alto Viçosa. Justificativa: atualmente, o ônibus da saúde realiza atendimento apenas até o trevo do acesso à comunidade, o que dificulta o deslocamento de pacientes residentes em São José do Alto Viçosa, especialmente idosos, pessoas com mobilidade reduzida e cidadãos em situação de vulnerabilidade. A extensão do itinerário até a referida comunidade, com ponto de parada próximo ao campo local, permitirá que os pacientes sejam buscados e posteriormente deixados em um local mais acessível, garantindo maior comodidade, segurança e efetividade no acesso aos serviços da saúde, independentemente do tipo de atendimento ao procedimento agendado. Trata-se de medida simples, porém de grande relevância social, que contribui para a promoção da equidade de acesso à saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população local. Câmara Municipal, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza, o vereador que assina. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento, processo 59, relatório, submeto à apreciação dessa comissão o ofício da Secretaria Municipal de Finanças, Contabilidade, número 5/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que encaminha a essa Casa Legislativa o relatório resumido, a RREO, relativo ao sexto bimestre de 2025. O relatório encontra-se instruído com os demonstrativos previstos na Lei Complementar 101 de 2000, balanço orçamentário, demonstrativo de execução de despesas, demonstrativo de receita corrente, e compete a essa comissão examinar os aspectos fiscais, orçamentários e financeiros. É o relatório da análise da legalidade. Nos termos do artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000, o relatório resumido da execução orçamentária deve ser publicado no final de cada bimestre. O encaminhamento do relatório referente ao sexto bimestre de 2025 demonstra cumprimento das obrigações legais de transparência e prestação de contas. Não se verifica omissão quanto à formalização e remessa do demonstrativo. Resultado orçamentário: conforme consta o balanço orçamentário, no final do exercício apurado do sexto bimestre, receitas realizadas: R$ 169.222.676,89. Despesas empenhadas: R$
R$372.624,79. Resultado, superávit orçamentário aproximado de R$30.850.052,10. O resultado evidencia o equilíbrio fiscal e a superação da receita prevista. Tal cenário revela a gestão fiscal compatível com o princípio de equilíbrio orçamentário. Da receita corrente líquida, o demonstrativo da receita corrente líquida indica a receita corrente líquida acumulada em R$ 156.324.494,08. Da execução de despesas, o demonstrativo da execução de despesa, função subfunção revela execução orçamentária distribuída entre áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, manutenção, saldo orçamentário disponível, inexistência de distorções evidentes nas execuções funcionais. Não se identifica indícios de execução irregular. Conclusão do relator. À vista do exposto no âmbito das atribuições da Comissão de Finanças e Orçamento, conclui-se que o relatório resumido da execução orçamentária, RREO, referente ao sexto bimestre de 2025, foi regularmente apresentado nos termos do artigo 52. Os demonstrativos indicam equilíbrio fiscal com superávit orçamentário. Não se identifica sob o aspecto formal e fiscal irregularidades que comprometem a legalidade das contas apresentadas. Ressalva-se que a fiscalização técnica e o julgamento definitivo das contas competem ao Tribunal de Contas do Estado. Voto, portanto, pelo conhecimento do RREO e pelo reconhecimento de sua regularidade formal no âmbito dessa comissão. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos é o vereador que assina. Manifestação da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida regularmente após o exame da matéria e do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, manifestando de forma unânime pelo reconhecimento da regularidade formal do RREO relativo ao sexto bimestre de 2025. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti é o presidente, João Batista de Assis, membro, e Dixon Freitas dos Santos é o relator. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, processo 58/2026. À vista do exposto no âmbito do estrito das atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, conclui-se que o relatório da gestão fiscal referente ao segundo semestre de 2025 foi regularmente apresentado pelo Poder Executivo Municipal. Os demonstrativos fiscais indicam o cumprimento dos limites legais de despesa com o pessoal. Não se identifica sob aspecto formal e fiscal irregularidade que maculem a legalidade das contas apresentadas. Ressalta-se que o julgamento técnico definitivo das contas compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cabendo a essa comissão tão somente o exame de conformidade formal e fiscal. Voto, portanto, pelo conhecimento da prestação de contas e pelo reconhecimento de sua regularidade formal no âmbito dessa comissão. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida regularmente após a análise da matéria e o voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, manifestando-se de forma unânime pelo reconhecimento da regularidade formal das contas apresentadas do relatório de gestão fiscal referente ao segundo semestre de 2025. Carlos Alberto Minetti é o presidente, Dixon Freitas dos Santos é o relator e João Batista de Assis é um membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer, processo administrativo 60/2026, prestação de contas mensal do Poder Executivo, competência dezembro de 2025. Voto do relator. À vista do conjunto documental apresentado na presente fase de exame, indícios objetivos de desconformidade formal ou fiscal que impeçam o regular prosseguimento, voto no sentido de que a comissão manifesta-se favoravelmente ao recebimento e à regularidade da prestação de contas mensal referente a dezembro de 2025. Recomenda-se o encaminhamento da matéria ao plenário para conhecimento com as ressalvas inerentes à posterior análise do órgão. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos é o relator. Manifestação da comissão. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, reunida regularmente após apreciar o relatório do voto e o voto do relator, delibera acompanhar-lhe as conclusões, manifestando-se de forma unânime pelo reconhecimento da regularidade formal da documentação prestada na prestação de contas mensal do Poder Executivo, com competência a dezembro de 2025 para fins de controle fiscal. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti, presidente, Dixon Freitas dos Santos, relator, e João Batista de Assis, membro.
Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, processo 61. Conclusão do relator. A vista do exposto no âmbito das atribuições da Comissão de Finanças e Orçamento, conclui-se a prestação de contas referente ao mês de novembro de 2025 foi regularmente encaminhada. Os demonstrativos apresentados atendem à formalidade e às exigências da legislação contábil e fiscal, não se identificam vícios que comprometem a legalidade da prestação mensal. Voto, portanto, pelo reconhecimento da regularidade formal e prestação de contas com ressalvas. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida regularmente após a análise da matéria do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, manifestando-se pela regularidade formal e prestação de contas mensal referente a novembro de 2025, com ressalvas consignadas. Carlos Alberto Minetti é o presidente, João Batista de Assis, o membro, e Dixon Freitas dos Santos é o relator. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer sobre o balancete da Câmara Municipal, novembro de 2025. Conclusão do relator. Diante de todo o exposto no âmbito das atribuições conferidas a essa Comissão de Finanças e Orçamento, conclui-se a este relator que o balancete contábil da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro de 2025, encontra-se regular, legal e formalmente adequada, refletindo gestão fiscal de responsabilidade e equilíbrio das contas públicas e estrita observância às normas financeiras. Por tais fundamentos, opino formalmente a sua aprovação. É o parecer, Venda Nova do Imigrante, 4 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos é o relator. Manifestação da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, apreciou o balancete contábil da Câmara Municipal referente ao mês de novembro de 2025, bem como parecer exarado pelo ilustre relator. Após exame atentado à documentação apresentada e não se verificando qualquer irregularidade financeira, esta comissão, por unanimidade dos seus membros, acompanha integralmente o parecer do relator e manifesta favoravelmente a aprovação do balancete. É a manifestação. Venda Nova do Imigrante, 4 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti, presidente, Dixon Freitas dos Santos, relator, e João Batista de Assis, membro. É só isso, senhor presidente. Só um minutinho que a gente está discutindo uma situação aqui para possível correção. Voltamos então, só uma situação de correção na leitura das matérias que o servidor acabou de ler, acabou ficando um equívoco e eu vou fazer a correção neste momento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O relator é Carlos Alberto Minetti, foi lido Dixon Freitas como relator. Corrigindo, Comissão de Finanças e Orçamento, relator João Batista de Assis, não Dixon Freitas dos Santos, como foi lido. Na César Matos, Comissão de Educação, Saúde e Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, o relator é o Yuri Uliana Bergamin e não o Dixon Freitas, como foi lido. Comissão de Obras e Serviço Público, relator Fernando Otué e não Dixon Freitas, como foi lido. Então, fazer essas observações e as correções adequadas para não ficar errado. Muito obrigado. Dando sequência agora, dentro do restante do expediente do dia, das matérias lidas, se houver algum outro questionamento, se manifestem, por favor. Não havendo, nós vamos passar para a ordem do dia e eu verifico a presença de todos os vereadores. Havendo número legal, convoco o servidor Alex Tivani para proceder à leitura das matérias para discussão e votação na ordem do dia. Neste momento, então, ele vai fazer a leitura do parecer da emenda à lei orgânica tida pelo Poder Executivo.
Só para frisar para quem nos acompanha em casa, vocês observaram que as leituras estão um pouco extensas. Então vamos tentar fazer uma redução para não ficar muito cansativo. Não sei se é possível, logicamente por questões legais elas têm que ser lidas, mas porventura a gente vai tentar reduzir o texto para não ficar muito longo. Antes da leitura da ordem do dia, eu preciso fazer mais uma correção. Dentro dos pareceres lidos, do processo 61/2026, que veio através do ofício número 11/2026, ao final, o parecer consta que foi aprovado com ressalvas, não houve ressalva nesse caso. Então, só retirar essa parte onde menciona ressalva aí. Parecer do relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo 1246, proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2025. Relatório submete-se à apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a proposta de emenda à Lei Orgânica 2/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que objetiva alterar o inciso 7º do artigo 59, parágrafo 6º do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. A proposição tem por finalidade suprimir do texto orgânico municipal exigências de observância do princípio da anterioridade da legislatura para a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, promovendo a adequação normativa à sistemática constitucional vigente. Conta dos autos que a matéria foi regularmente protocolada, observando formalmente os trâmites, tendo sido realizada a leitura em plenário e posterior encaminhamento a essa comissão nos termos do regimento interno para análise quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, compatibilidade com a hierarquia normativa e técnica legislativa. É o relatório. Da análise jurídica. A análise do presente proposta de emenda à Lei Orgânica deve ser realizada sob o prisma da hierarquia normativa, tornando-se por parâmetro a Constituição da República, a Constituição do Estado do Espírito Santo e o próprio Sistema Orgânico Municipal. A Constituição Federal, ao tratar da remuneração dos agentes políticos municipais, estabelece em seu artigo 29 a exigência de fixação do subsídio dos vereadores em cada legislatura para a subsequente e consagrando, portanto, o princípio da anterioridade legislativa exclusivamente em relação ao Poder Legislativo Municipal. Todavia, não há no texto constitucional qualquer imposição semelhante no que concerne aos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários. O artigo 39 da Constituição Federal determina que tais agentes sejam remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedada ao acréscimo de gratificação adicionais ou vantagem de qualquer natureza, mas não condiciona a fixação desses subsídios à legislatura subsequente, tampouco impõe o princípio da anterioridade como requisito de validade. A ausência dessa exigência da Constituição da República revela a opção deliberada do Constituinte, não cabendo ao legislador municipal impor restrição não prevista na ordem constitucional superior, sob pena de criar condicionamento indevido e extrapolar os limites da autonomia normativa. No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Espírito Santo igualmente não estabelece exigências de anterioridade legislativa para a fixação dos subsídios dos agentes do Poder Executivo Municipal, limitando-se a reduzir as balizas constitucionais federais relativas ao regime de subsídio. Assim, a proposta, à hora examinada, não afronta a Constituição Federal nem a Constituição Estadual, mas, ao contrário, promove a adequação do texto da Lei Orgânica Municipal e disciplina a Constituição vigente, eliminando exigências que não encontram respaldo na ordem superior. Sob aspecto material, a alteração não viola princípios estruturais da administração pública. À luz da hierarquia normativa e do controle da constitucionalidade material, conclui-se que a proposta de emenda revela-se juridicamente compatível com a ordem constitucional e com o sistema federativo, não se identificando vício de inconstitucionalidade formal. Voto do relator. Ante todo o exposto, após análise sobre o crivo da hierarquia normativa e da compatibilidade com a Constituição da República, com a Constituição do Estado do Espírito Santo, com a Lei Orgânica Municipal, com o regimento interno dessa Casa, não se vislumbra vício de iniciativa de competência, de forma ou de conteúdo material, e concluo que a proposta de emenda
à Lei Orgânica número 2/2025, revela-se juridicamente rígida. A alteração pretendida normatiza o texto orgânico municipal com a disciplina constitucional vigente, afastando exigências não impostas pela ordem superior e preservando a observância dos princípios de legalidade, moralidade e responsabilidade fiscal. Dessa forma, o voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2, opinando pela sua aprovação nos termos em que se apresenta. Emenda nova do imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida regularmente de forma regimental após a análise da matéria e do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, adotando-se como razão de decidir. Reconhece essa comissão que a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 atende aos requisitos da constitucionalidade formal da matéria, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, não se verificando afronta à Constituição Federal, à Constituição do Estado do Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal ou o Regimento Interno. Assim, manifesta-se essa comissão de forma unânime pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica 2/2025, nos termos que se apresenta. Emenda nova do imigrante, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis é membro. Discussão no primeiro turno, proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 6º do artigo 59 e parágrafo 6º do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, para suprimir a obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade da legislatura na fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Proposta de emenda à Lei Orgânica em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025 em votação no primeiro turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025 em votação, primeiro turno, aprovada por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa proceder à leitura do parecer do projeto de lei complementar 012/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Assistência Social, Finanças, Orçamento e Obras e Serviços Públicos, projeto de lei complementar 12/2025. Relatório. Submete-se à apreciação das comissões permanentes reunidas em sessão conjunta o projeto de lei complementar 12/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, a qual dispõe sobre a alteração cartográfica de anexos integrantes à Lei Municipal 1695, de 2025, que tem por finalidade desconsiderar textos de cursos hídricos inexistentes anteriormente e indevidamente apresentados, redefinir de forma pontual, específica e tecnicamente fundamentada a faixa de área de preservação permanente APP em áreas urbanas consolidadas, no curso da análise técnica e jurídica realizada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Cesamatas, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, restou evidenciado que o anexo 3 foi inserido no projeto de lei de forma equivocada, sem correspondência com o conteúdo efetivamente debatido, instruído e deliberado. Referida inserção indevida não traduz opção política e legislativa, tampouco resulta de prejuízo discricionário do Parlamento, mas decorre de equívoco formal na composição do texto do projeto, impondo-se por consequente a sua correção. A manutenção dos anexos introduzidos por erro material comprometeria a coerência interna da proposição, ampliaria indevidamente o seu alcance normativo e ensejaria grave insegurança jurídica, razão pela qual se impõe o saneamento de vício, em observância aos princípios de segurança jurídica e da clareza normativa, do erro material e da necessidade de correção. O erro material no âmbito do processo legislativo configura-se pela inclusão indevida e imprecisa ou desconexa do contexto normativo efetivamente deliberado, circunstâncias que impedem a adequação correspondente entre o texto legal e a real vontade do legislador, bem como entre a norma produzida e o substrato técnico-administrativo que lhe confere e que lhe serve de fundamento. No caso concreto, restou evidenciado que o anexo 3 não guarda pertinência direta com a finalidade específica do projeto de lei complementar 12, não corresponde aos mapas, plantas ou documentos técnicos que instruem os estudos, as vistorias e as deliberações das comissões permanentes, foi indevidamente agregado no texto normativo por equívoco material, desprovido de lastro no regular processo de formação
da vontade legislativa. A permanência do anexo introduzido por erro material desvirtua o conteúdo da lei, projeta efeitos normativos não deliberados e viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da clareza normativa e da boa técnica legislativa, pilares indispensáveis à validade e eficiência dos atos legislativos. Nessa perspectiva, a supressão do anexo 3 não representa inovação normativa, restrição de direito ou alteração substancial do projeto, mas constitui mero saneamento formal, imprescindível para restabelecer a fidelidade entre o texto legal aprovado e a realidade técnico-administrativa que lhe dá suporte e legitimidade, da moralidade da emenda regimental cabível da redação proposta. À luz do regimento interno da Câmara Municipal, a correção de erro material consiste na retirada da parte integrante do projeto que deve ser promovida mediante emenda supressiva, instrumento regimental próprio e adequado para eliminar o texto normativo, restabelecer coerência interna e preservar a rigidez do processo legislativo em observância aos princípios da segurança jurídica, de clareza normativa e da boa técnica. No caso em exame, restou evidenciado que o anexo 3 foi indevidamente inserido no projeto de lei complementar 12/2025 por erro material sem correspondência com o conteúdo técnico que instrui a proposição, nem com a vontade legislativa efetivamente formada, impondo-se por consequente a sua supressão. Ressalta-se que a retirada do referido anexo não compromete a integridade nem a eficiência dos demais dispositivos do projeto, em especial do artigo 2º, o qual não depende do anexo 3 para sua validade. Diante disso, as comissões permanentes reunidas conjuntamente propõem a seguinte emenda supressiva. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar 12/2025, artigo 1º. Fica suprimido o projeto de lei complementar 12/2025, anexo 3, por se tratar de anexo inserido por erro material sem correspondência com o objetivo efetivamente deliberado. Da constitucionalidade, legalidade e regularidade formal. Superado o erro material identificando mediante a apresentação e aprovação da emenda supressiva, o projeto de lei complementar 12 revela-se plenamente constitucional, legal e formalmente regular. Portanto, mostra-se compatível com a Constituição Federal, especialmente no exercício da competência municipal para legislar sobre interesse local, ordenamento territorial e proteção do meio ambiente. Harmoniza-se com a legislação federal ambiental na medida que se fundamenta em dados técnicos, vistorias in loco e deliberação do órgão ambiental que compete, não implicando afronta às normas gerais. Encontra respaldo na Constituição do Estado do Espírito Santo e na Lei Orgânica Municipal, respeitando a repartição de competência e os princípios que regem a atuação do Poder Legislativo. Observa-se rigorosamente o regimento interno da Câmara Municipal, tanto que se refere ao rito procedimental quanto à competência das comissões permanentes. Dessa forma, não se identifica qualquer vício de iniciativa de competência, de forma ou de conteúdo material que comprometa a validade jurídica da proposição, razão pela qual se tem por plenamente atendido o pressuposto de juridicidade exigidos para o regular prosseguimento. Conclusão e voto do relator. Diante do exposto, as comissões permanentes reunidas conjuntamente no âmbito das suas atribuições regimentais opinam pelo reconhecimento de que o anexo 3 foi inserido de forma equivocada no projeto de lei complementar, pela apresentação e aprovação da emenda supressiva destinada exclusivamente a sanar o erro material mediante supressão do anexo 3, sem prejuízo da validade e da eficiência, pela regularidade constitucional legal do regimental do projeto de lei complementar 12/2025, após correção de erro material, e pela aprovação do projeto de lei complementar 12/2025 com emenda supressiva para atender ao interesse público, aos princípios da segurança jurídica e da boa técnica. É o parecer. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação conjunta das comissões permanentes. As comissões permanentes de Legislação, Justiça, Redação Final, Cesamatos, Comissão Especial de Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Turismo, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Urbanismo, reunidos conjuntamente no regular exercício das suas atribuições regimentais, vêm, por meio dos seus membros, manifestar-se nos seguintes termos. As comissões acompanham integralmente de forma unânime o relatório fundamentado e o voto do relator, reconhecendo que o anexo 3 foi inserido de forma equivocada ao projeto de lei complementar 12, caracterizando o erro material cuja correção se impõe como medida de
saneamento formal. Dessa forma, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação da emenda supressiva proposta, destinada exclusivamente à supressão do anexo 3, sem qualquer prejuízo à integridade, validade e eficácia. Superando o erro material, as comissões opinam ainda de forma unânime pela aprovação do projeto de lei complementar 12/2025 por reputá-la constitucional, legal e regimental, bem como adequar ao interesse público e aos fins que se propõe. É a manifestação conjunta. Venda Nova do Imigrante, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, e membros João Batista de Assis, Yuri Uliana Bergamin, Alex Nasberudi, Valdir Dias, Antônio Fernando Otoé e Wallace Rodrigues de Souza. Em segunda discussão, conforme emendado, o projeto de lei complementar número 02/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os anexos cartográficos da Lei Municipal número 1695/2025 para desconsiderar trecho de curso hídrico inexistente e redefinir os limites de área de preservação permanente, as APPs, em área urbana consolidada no município de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifesta. Projeto de lei complementar 02/2025, conforme emendado em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei complementar 02/2025, conforme emendado em segunda votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do requerimento, 004/2026. Requerimento número 4/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo, artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal preste as seguintes informações. Requer que o excelentíssimo senhor prefeito municipal informe onde se encontram as telhas metálicas da cobertura do Centro de Eventos Padre Cleto Calimão, Polentão, retirado no local, bem como qual será a sua destinação. Por oportuno, reitero meus elevados votos de estima e consideração. Câmara Municipal, Venda Nova do Imigrante, 6 de fevereiro de 2026. Alexandre Filete é o vereador que assina. Em única discussão, requerimento 004/2026, de autoria do vereador Alexandre Filete, que requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre onde se encontram as telhas metálicas da cobertura do Centro de Evento Padre Cleto Calimã, Polentão, retiradas do local, bem como qual será a sua destinação. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Requerimento 004/2026, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 004/2026, em única votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa fazer a leitura do requerimento 005/2026. Requerimento número 5/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador baixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo, o artigo 115, parágrafo 3º, no inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal preste as seguintes informações. Quem é o servidor responsável pela execução dos serviços de varrição na Avenida Evandro Américo Amarela? Quem é o servidor responsável pela execução dos serviços de varrição da Rua Alta? E qual a periodicidade prevista para a realização da varrição nesses logradouros? Por oportuno, reitero meus elevados votos de estima e consideração. Câmara Municipal, aos 6 dias de fevereiro de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza, vereador que assina. Em única discussão, requerimento 005/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que requer ao Poder Executivo Municipal quem é o servidor responsável pela execução dos serviços de varrição na Avenida Evandro Américo Amarela, quem é o servidor responsável pela execução dos serviços de varrição na Rua Alta e qual a periodicidade prevista para a realização da varrição nesses logradouros. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Requerimento número 005/2026, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 005/2026, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa fazer a leitura do requerimento 006/2026. Requerimento número 6/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador baixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo, o artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal Dalton Perim
preste as seguintes informações: que seja encaminhado a essa Casa Legislativa relatório elaborado pelo fiscal do contrato referente ao Programa Municipal Pet Amigos e o Programa Estadual Pet Vida, no que se refere à castração gratuita de cães e gatos, contendo descrição dos materiais, insumos e medicamentos utilizados no procedimento de castração, a avaliação quanto à qualidade, adequação e conformidade dos materiais utilizados, considerando as normas técnicas sanitárias e o bem-estar animal. Por oportuno, reitero o voto de elevada estima e consideração. Câmara Municipal, 12 de fevereiro de 2026, Yuri Uliana Bergamin, é o vereador que assina. Em única discussão, requerimento 006/2026, de autoria do vereador Yuri Uliana Bergamin, que requer que seja encaminhado a essa Casa Legislativa relatório elaborado pelo fiscal do contrato referente ao Programa Municipal Pata Amigos, acho que é isso, se não estiver errado aqui, e ao Programa Estadual Pet Vida, no que se refere à castração gratuita de cães e gatos, contendo a descrição dos materiais, insumos e medicamentos utilizados no procedimento de castração e a avaliação quanto à validade, adequação e conformidade dos materiais utilizados, considerando as normas técnicas sanitárias e o bem-estar animal. Requerimento em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Requerimento 006/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 006/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Convido o servidor para que possa fazer a leitura da moção 003/2026. Moção número 3/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Os vereadores que apresentam e subscrevem com assento nessa Igreja Casa de Leis vêm por meio deste, após ouvido plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Mascarello pelo falecimento do senhor Honório Mascarello, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2026. Lamentável perda que consternou familiares, amigos e toda a comunidade. Honório Mascarello nasceu em 19 de agosto de 1933, casou-se com Odila Berude Mascarello em 26 de janeiro de 57, na localidade da Fazenda do Centro, união na qual nasceram 9 filhos, constituindo uma família numerosa e abençoada que hoje soma 35 netos, 40 bisnetos e um tataraneto. Ao longo de sua vida, residiu nas localidades de Pindobas, Pingafogo e na comunidade de Tinguá, no município de Conceição do Castelo, até retornar definitivamente para a Venda Nova do Imigrante no ano de 1977, onde fincou raízes e consolidou sua história. Homem simples e trabalhador, Honório dedicou toda a sua vida à agricultura, atividade que exerceu desde os 5 anos de idade. Órfão de pai, ainda muito jovem, enfrentou inúmeras dificuldades desde cedo, aprendendo com esforço e perseverança a lutar para conquistar tudo aquilo que construiu ao longo de quase 9 décadas de vida. A honestidade sempre foi sua marca maior, qualidade que pautou suas atitudes e que lhe rendeu o respeito e admiração de todos os que com ele conviveram. Seu exemplo de trabalho, retidão e dedicação à família permanece como legado vivo para as gerações que o sucedem. Sua família, com profundo orgulho, relembra sua trajetória e agradece imensamente a Deus pelos quase 93 anos de vida, marcados por amor, superação e fé. O senhor Honório Mascarello deixa saudades eternas, mas também um exemplo de vida que continuará inspirando seus familiares e toda a comunidade. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Que Deus, em sua infinita misericórdia conceda ao senhor Honório Mascarello o descanso da vida eterna e conforte os corações de todos os familiares e amigos neste momento de dor. Uma vez aprovada essa moção, que dela se dê conhecimento à família enlutada. Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026, todos os vereadores assinaram. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, moção 003/2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, de pesar pelo falecimento do senhor Honório Mascarello, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2026. Moção em discussão. Se não houver questionamento, manifeste, por favor. Moção 003/2026, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Moção 003/2026 em única votação, aprovada por unanimidade. Com isso, nós encerramos a ordem do dia. Agora nós temos a explicação pessoal, momento pelo qual cada vereador pode fazer suas explanações, e hoje vocês perceberam também que foi votada a moção em homenagem ao Honório Mascarello,
uma pessoa boníssima no nosso município, e ela vai ser bem representada na pessoa do nosso vereador Valdir Dias, que vai fazer no momento oportuno. Também nós temos aqui familiares, né, do Libério, né, nosso pesar aí enquanto Câmara. Também vai ser feita uma entrega singela, né, do vereador Assis para vocês. Na fala dele, isso vai ser, vou convidar alguém que possa representar, e no final a gente faz um relatório fotográfico, se caso vocês queiram. E acredito eu que hoje a fala vai ser um pouco mais rápida, né, porque demorou bastante na leitura, então a gente vai tentar restringir o máximo em respeito a vocês aí. Seguindo então essa situação da explicação pessoal, convido o primeiro vereador Carlos Alberto Minetti, declina da palavra. Dixon Freire dos Santos também declina. Eu passo a presidência ao meu vice, Sargento Assis, para que eu possa fazer uso da tribuna brevemente. Assumo a presidência, com a palavra o vereador Alexandre Filete. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Vou ser bem breve mesmo. Eu já desejei uma boa noite a todos, né, em respeito à família de vocês. Vou tentar ser o mais rápido possível para a gente poder encerrar. Gostaria de, não tem jeito, pedir uma indicação ao Poder Executivo, da Secretaria de Obras, para que possa dar uma atenção lá no Braço de Sul, Yuri, lá na próxima ao Beriquim, né, na família lá do Edson Belão. Ele já vem questionando uma situação de bueiro na estrada principal lá, muito complicado, né. Eu já passei aí para as autoridades competentes, mas até o prezado momento não conseguiram fazer lá a manutenção devida. Então, se você me permitir, em seu nome também, que eu sei que você é muito prestativo lá, para que a Secretaria de Obras possa fazer essa intervenção na localidade. Eu havia prometido ao Edson que eu iria lá na sexta-feira, não deu. Amanhã eu devo dar um pulinho lá. Caso você esteja presente, Yuri, podemos até ir junto, né, para poder verificar e a gente fazer um relatório fotográfico, se for o caso. Mas fica aí nossas considerações e um pedido àquela comunidade, né, que necessita tanto lá dessa intervenção. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Devolvo a presidência. Passo a palavra ao próximo vereador Valdir Dias, declina da palavra. Próximo vereador Wallace Rodrigues de Souza, também declina. Yuri Uliana Bergamin, declina também. Alex Nas, também. Antônio Fernando Altué, também declinou. Então, passo a palavra agora ao nosso colega e vereador Sargento Assis, para que possa fazer seus pronunciamentos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Alexandre Filete, do Dixon, o nosso secretário. Gostaria de cumprimentar os vereadores presentes na pessoa do Alex Nas. Cumprimento a todo o público presente na pessoa da dona Ana, da Luciene, toda a família do José Libero. Sejam bem-vindos. Indicação, Marcelo. A realização urgente de manutenção na rua Honório Sossai, localizada no bairro Tapera, tendo em vista que se encontra intransitável, causando sérios transtornos a moradores. A referida rua apresenta buracos, desníveis, em dias de chuvas, acúmulos de lama, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Situação que tem prejudicado o acesso de moradores, transporte escolar, inclusive a coleta de lixo. O caminhão do lixo, ele não vai, o motorista falou que não tem condições de chegar até as últimas casas. Dando continuidade, a gente tem aqui uma segunda indicação, a qual a gente solicita ao Poder Executivo que a Secretaria competente realize a inclusão da localidade Alto Tapera na programação regular de coleta de lixo. A comunidade Alto Tapera, que se encontra atualmente com cerca de 60 famílias, não está sendo atendida pelos serviços de coleta de resíduos sólidos, o que acreditamos ter ocorrido de forma acidental ao ficar fora da relação das localidades contempladas. A ausência do serviço tem gerado sérios transtornos aos moradores que ficam sem alternativa adequada para o descarte de lixo. Questiona-se o que fazer com os resíduos produzidos diariamente. Queimar, acumular riscos ambientais, à saúde ou mesmo às famílias, amontoar à beira da estrada e causar, além de tudo, uma poluição visual. Ressalta-se que os moradores são contribuintes desse município, cumprindo regularmente suas obrigações, sendo mais que justo que eles recebam tratamento igualitário
condizente com os demais munícipes. Então a gente pede que seja incluído na planilha de coleta de lixo a comunidade de Alto Tapera. São muitas famílias que necessitam desse apoio aí por parte do Executivo. E agora, para mim, é a minha fala principal nessa noite, quando a gente reporta ao nosso ente querido José Libério da Conceição Ébrio, um legado de amor e de exemplo. Nascido em 4 de janeiro de 1983, José Libério da Conceição Ébrio foi o primogênito de Pedro Ébrio e Ana Lúcia da Conceição Ébrio. Ao lado de seus irmãos Romário, Aguinaldo, Carlos e Eduardo, cresceu em um lar simples, onde as dificuldades financeiras eram superadas pela abundância de amor, carinho, ensinamentos que moldariam o seu caráter para sempre. A maturidade chegou cedo. Aos 12 anos, José já trabalhava para auxiliar as despesas de casa. Contudo, o peso das responsabilidades não roubou essa essência. Ele era uma criança radiante, carismática e dono de um profundo amor ao próximo, sempre empenhado em espalhar alegria por onde passava. Sua trajetória foi marcada por paixões vibrantes, encantava-se com o canto de pássaro, especialmente trinca-ferros e coleiros. Encontrou na música uma forma de expressão, dominando o trombone na banda marcial Emiliano Pedrino Lourençon. A vibração pelo esporte também corria em suas veias, fosse tocando na bateria da Fúria, nos jogos de Venda Nova, ou torcendo fervorosamente pelo Flamengo. Sobre 2 rodas, realizou o sonho de ser motociclista, pilotando com a liberdade que amava e responsabilidade que o definia. Profissionalmente, José Libério encontrou sua verdadeira vocação, sendo instrutor de trânsito. Com o apoio fundamental de sua mãe, formou-se, dedicou anos da sua vida a ensinar, incentivando cada aluno com paciência e admiração. Para ele, não era apenas um emprego, mas um propósito de ajudar as pessoas. Em casa, José foi estrutura e alegria. Como marido e pai de Pedro Henrique Ramos da Conceição, ele transbordava cumplicidade. Não media esforços para realizar os sonhos dos filhos, educá-los sobre os pilares da responsabilidade e do bom comportamento, usando a sua própria vida como espelho. José partiu, mas deixou uma saudade doce e profunda. Seu amor, que antes era a presença física, agora vive eternamente nos corações daqueles que tiveram a honra de caminhar ao seu lado. E eu posso recordar, o Wallace, que a última vez que o Libério esteve nessa casa foi na votação do encontro dos passarinheiros. O senhor lembra? Então, ele era uma pessoa tão especial que aquele momento ficou marcado. Então, os vereadores dessa casa, a gente gostaria de fazer uma entrega a um dos familiares que sentia vontade de estar vindo aqui na frente, a esposa, né, ou a mãe, ou Yuri, Pedro. você pode recepcionar, por gentileza? Eu finalizo por aqui. Gostaria de convidar todos os familiares para no final, né, Sandro? Tirar uma foto aqui na frente. Tios, cunhados, todos serão muito bem-vindos. Obrigado. Dona Ana, a gente não encontra palavras às vezes para poder confortar, né, principalmente a senhora que foi mãe, né, e teve essa perca recente. O intuito da Câmara não é causar dor a vocês, não, tá? É a gente reconhecer, às vezes, o bom trabalho que ele representou no nosso município e a vocês, principalmente, né, que são familiares que estavam ligados a ele.
Esse é o nosso intuito aqui, né, no desejo e pedido do nosso colega vereador. Eu sei que isso causa, né, nos nossos corações das famílias, né, uma saudade, né, muito grande, né, da perca que ele causou. Mas deixa o nosso carinho, essa Casa de Leis está sempre de portas abertas para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Eu vou fazer o encerramento, se ninguém mais, nenhum colega tiver nada para dizer. Encerro aqui deixando um abraço para o trio Parada Dura, H2L lá em casa. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores, do distinto público, e declaro encerrada a sessão às 20h30, desejando uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam, YouTube, Instagram, Rádio FMZ, uma boa noite a todos.